consciente, subconsciente e inconsciente. Então a gente vai olhar hoje para a mente nessa perspectiva, só que a gente vai saborear um pouco mais essa parte do subconsciente, que tem um tanto desses padrões impregnados, basicamente todos. A nossa questão básica é lidar com o subconsciente, porque é nele que está gravado tudo isso que a aura depois magnetiza. E ele encontra uma porta, vamos pensar nesse sentido. A mente ali, nós estamos dividindo hoje aqui, tem consciente, subconsciente e inconsciente. Talvez uma divisão que você já tenha utilizado, em outras linhas aí acaba usando essa divisão também. Nós vamos usar essa divisão para poder olhar para ela e o impacto disso na nossa aura e essa estranheza ou não, ou as pegadinhas que podem ter aqui, diante dessa fortaleza da aura e diante dos próprios processos da mente que se relaciona com a aura. Por que faz sentido nós falarmos da mente? Porque a aura, nós já chegamos nesse ponto, a aura é um campo mental, um campo psíquico que nos envolve. Então, ou seja, se ela é um campo mental, um campo psíquico que nos envolve, é mente pura. Então, a gente poderia chegar ao ponto de dizer que é a mente que está nos circulando e nos magnetizando e criando todo o ambiente. Porque no fundo, é ela mesma. Ela é a única força que pode perceber a beleza do mundo, ou seja, criar as estruturas para perceber. Então ela mesma cria a forma e cria a maneira de perceber a forma. Então todo o processo ocorre na mente. E a mente é essa estrutura que vibra em torno de nós como padrão. Então quando a gente vai olhar para o subconsciente, dentro dessa estrutura, o subconsciente é como se ele tivesse um acesso para o consciente que está escondido. O Parvinder falou disso essa semana e ele chamou essa porta de acesso do subconsciente para o consciente como a porta do ladrão, por onde o ladrão entra e rouba algo do momento presente. Então o subconsciente ele tem um acesso escondido para o consciente. E quando ele usa esse acesso, ele tira algo do consciente, ou seja, ele tira um momento de presença, ele tira um pouco de luminosidade, de radiância, dessa força de estar presente e consciente em si mesmo, que diz um tanto a respeito dessa fortaleza da aura. Quando o nosso consciente está mais forte que o subconsciente, você permanece mais estável nas condições e nos movimentos da vida. Quando o subconsciente está mais forte que o consciente, qualquer movimento da vida abala e essa porta é acessada pelo subconsciente para entrar no momento presente a partir desse local escondido que tem aí, desse acesso escondido entre essas duas instâncias. Mas vamos entender o subconsciente. O que é o subconsciente para a gente aqui hoje? Vamos categorizar para a gente poder olhar e poder olhar para si mesmo a partir desses processos. Nós temos então no nosso subconsciente, a base do subconsciente é o que as tradições espirituais vão chamar de ego. Tá? Mas não é necessariamente o ego, nós já falamos disso, não o ego categorizado pela psicanálise ou utilizado pela psicologia. A gente sempre categoriza e eu sempre chamo o ego dentro da nossa estrutura, aqui da nossa linguagem, de autoimagem. Tá? Porque é mais adequado para o que diz respeito à nossa concepção de ensino. O ego aqui diz respeito à autoimagem. Mas aqui também hoje, nós vamos usar assim, porque eu quero apontar para vocês aonde surge o subconsciente, no momento que ele começa a vigorar, ou melhor, o ego começa a vigorar, que é quando a gente tem um sentido de individualidade. Então hoje nós vamos entender o ego como autoimagem, o sentido de si mesmo, uma imagem que você faz de si mesmo, você pode se perceber no tempo e espaço, e tem tudo a ver com a mente, tá? Na mente que a autoimagem tá, e é a mente que pode se perceber no auto-espaço. Isso não é uma questão ruim, nós já sabemos, né? Aqui no nosso contexto a gente pode já conceituar isso, porque esse não é o problema. Você precisa ter um local de tempo e espaço, ter um sentido de localização, você precisa saber o seu lugar, e é esse sentido de autoimagem que pode te dar isso. Então, essa ideia de si mesmo que pode te localizar no tempo e espaço. A base do subconsciente é essa ideia de si, a partir de uma ideia de si mesmo, e um sentido de individualização. E esse sentido de individualização surge em nós no exato momento em que a gente sai do útero da mãe. Então, no momento em que a gente sai do útero da mãe, é que isso ganha um imprint, assim, né? uma impressão no nosso sistema, e nós ganhamos o sentido de individualidade naquele momento, com essa, já usando aqui grosseiramente, com essa palavra chamada ego, mas com o que nós estamos entendendo aqui hoje como um sentido de autoimagem e de individualidade. Por mais que nos 3 primeiros anos, nós já falamos em outro momento também, a aura do bebê está muito conectada com a mãe, ele ainda se sente a mãe durante os 3 primeiros anos. Mas ali naquele momento em que ele sai do útero, ou que todos nós saímos do útero da nossa mãe, nós já começamos a ter um sentido de individualidade. Começa ali, essa noção
da autoimagem e que é a base do subconsciente. Não é a base do consciente, ela é a base do subconsciente. O sentido de autoimagem, de individualidade, é a base do subconsciente. E ela está sempre presente no subconsciente. Ela nunca vai deixar o subconsciente. Ela nunca vai deixar o subconsciente. Você nunca vai se livrar disso. Por isso que não é uma guerra contra isso. Isso é uma ferramenta da matéria. É uma ferramenta da forma e que nós podemos utilizar adequadamente para se mover no mundo. Ponto. É uma ferramenta de locomoção. Você precisa dela para se locomover, assim como você precisa do seu corpo para se locomover no tempo e espaço. Não tem nenhuma crise em relação a isso. Qual que é o alimento? Tá? Então, essa seria a base do subconsciente. E nenhuma crise em relação a esse sentido de individualidade. Um outro elemento que também está sempre presente no subconsciente e que alimenta o subconsciente, ou seja, essa ideia de si e essa possibilidade de você se reconhecer individual. Nós vamos usar hoje aqui uma palavra, que Guru Nanak usa essa palavra, então nós vamos usar ela, ele chama de ganância. Então vamos entender aqui, a ganância é um outro elemento do subconsciente, não do consciente, do subconsciente. E é um outro elemento que está sempre lá. Existe um tripé que está sempre presente no subconsciente. Um deles se chama ego, autoimagem ou um sentido, uma noção de individualidade. Temos a ganância, que é esse alimento que mantém essa autoimagem viva. O fato de você querer que coisas cheguem até você mantém esse sentido de individualidade e essa noção de si mesmo vivas. É isso que mantém vivo. Esse é o alimento do subconsciente. O subconsciente continua se fortalecendo à medida que a ganância aumenta. Então, existe um ponto, digamos assim, um equilíbrio nesse sentido de ganância em que você não dá tanta força para o subconsciente, de modo que ele tome o espaço do consciente. Na nossa trajetória, nós precisamos aumentar o espaço do consciente e diminuir o espaço do subconsciente. Só que nós nunca vamos diminuir o subconsciente por completo, ele está sempre presente na estrutura humana. Mas nós conseguimos aumentar o espaço do consciente. Mas existe então um limite dessa ganância que pode promover um espaço adequado, mas quanto mais ganância, mais alimento para o subconsciente. E o que o subconsciente vibra? Ele vibra na forma de desejo, de vontade. A vibração do subconsciente, e lembra, nós estamos falando de mente, dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. Nós estamos falando de aura, um campo mental, psíquico que nos envolve. Então veja a qualidade da vibração da nossa aura é determinada como nós vigoramos basicamente no subconsciente, via de regra, fora os grandes mestres, todos nós estamos nessa jornada de transformar o subconsciente em consciente. Então nós estamos vigorando como subconsciente. Nós somos mais subconsciente do que consciente o tempo inteiro. E é esse desejo, essa vontade que está vibrando, que está nos magnetizando em volta do mundo, em volta da vida, em volta da manifestação. Então nós temos a base do subconsciente como esse sentido de si mesmo, ou um sentido de individualidade, a ganância como alimento desse processo e o desejo como forma de vibração, como resultado desse movimento interno dentro do subconsciente. Então nós já podemos apontar que quanto mais ganância, mais alimento o subconsciente tem, mais ele toma forma. Só que o desejo é o que mantém a ganância viva também, e é o que vibra dentro do nosso contexto social e de relacionamentos e que continua magnetizando aquilo que a gente encontra. Então, os teus desejos dentro do subconsciente, que você não tem acesso via consciência, e que estão lá rolando automaticamente, está magnetizando tudo aquilo que acontece na sua vida. Nós já pudemos perceber isso de outras formas, que eu inclusive chamei de formas técnicas, para perceber esse movimento. Assim, olhando a partir do subconsciente, é isso que está acontecendo. Então você vai começar a querer proteger essa noção de si mesmo e que se alimenta do próprio querer. Então, quanto mais essa mesma instância quer, mais ela alimenta a si mesma a partir da sua própria imagem. Então, o tanto que ela mais quer é o tanto que ela se define no mundo. Então, quanto maior o desejo dela, mais o sentido de eu e o sentido de individualidade tem. E aqui que tem uma grande pegadinha que eu quero apontar para a gente, que é, no nosso contexto, quando a gente já acessa um tanto desse subconsciente, e você pode perceber alguns processos, e que tem muito a ver com o que a gente trabalha o tempo inteiro aqui, que ano passado a gente falou bastante, que tem aquela ideia do ego espiritual.
Novamente aponto isso, porque aqui tem uma pegadinha muito importante quando você entende o funcionamento do teu subconsciente, que é por esse desejo. Eu quero trazer um exemplo que o Parvinder deu, e que ele deu um exemplo assim, talvez vocês já tenham vivido isso em algum momento da vida de vocês. Vocês já perceberam que quando vocês estão entoando o mantra, então no aspecto da meditação, quando vocês já decoraram o mantra, e mesmo que vocês estejam lendo, vocês sabem o mantra, tá? Vocês conhecem o mantra, é o mantra que vocês conhecem. Vamos pensar lá, um mantra, um outro mantra, ou o próprio um Shabad inteiro, já pedir. Vocês já conhecem, eventualmente já até decoraram. Estão lendo, tá? Pode estar com a letra lá na palma da mão para conseguir ler. Você está querendo estar presente ali o tempo inteiro, então você está com um objetivo, uma meta clara de estar presente enquanto está entoando aquele mantra. E você já percebeu que ocorre vezes e você sabe, você eventualmente já sabe decor, e você ainda se perde e você erra alguma coisa do mantra? Como é que você errou aquele mantra que você já sabe praticamente decor? Estando presente ali, querendo estar presente. Você vai tentando acompanhar e vai tentando estar cada vez mais presente e você erra, por exemplo, alguma parte do mantra te falta, mesmo você já sabendo. Esse é um caso que pode acontecer. E um outro caso, um outro exemplo, para a gente fazer essa conexão e aí explicar um lado e o outro. Quando você também já sabe o mantra, mas a sua mente está viajando em algum outro lugar e você está ali entoando o mantra, mas a sua mente não está ali com você não está querendo estar presente naquele momento. Na verdade, você está querendo estar em outro lugar, a mente está em outro lugar. E, no entanto, quando você se dá conta, a meditação passou e você não errou em nenhum momento a letra do mantra ou o contexto do mantra. Mas você nem estava presente naquele momento. A sua mente estava viajando, estava em algum problema, estava em alguma cidade, estava nas férias, estava no trabalho, estava em um relacionamento, estava em qualquer lugar. Você ficou entoando o mantra, mas a meditação aconteceu inteiramente. Você nem se deu conta que a meditação aconteceu. Mas quando você queria estar presente, e você estava ali, você estava gostando, e você estava querendo manter aquilo ali mais com você não conseguia. Você estava querendo muito estar presente, estava presente e não estava conseguindo sustentar aquilo. Ou aquela percepção, em alguns momentos que você tem, já de bem-aventurança, que daí você se toca que está bem em um estado de bem-aventurança, e aí você quer manter aquilo. Daí você fala, eu não posso perder isso, eu não posso perder isso, e você quer manter aquilo ali. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Algum processo desse de estar num momento e você quer manter aquilo, e você não consegue. Qual que é a pegadinha aqui? O subconsciente, quando ele vem e ele entra nessa jogada com o querer, com a vontade, ele traz consigo o medo de perder. Toda vez que o subconsciente entra na jogada com o querer, ele traz consigo o medo do perder. E quando o medo do perder entra, você já perdeu. É por isso que o Akal, ele comenta muito sobre não é possível cultivar virtude. Porque virtude é algo que acontece naturalmente. Você não consegue cultivar nenhuma virtude. Agora eu vou ser bom, eu vou ser bondoso, ou vou ser honesto. Você não consegue cultivar virtudes. Porque virtude é algo que acontece. E eu vou extrapolar isso para o nosso contexto hoje aqui da aura e da presença. Você não consegue cultivar presença. Não é querendo que você cultiva um estado de consciência e de presença. Presença é um resultado que ocorre naturalmente de outras condições, de limpeza do subconsciente, mas não do querer. Porque quando o querer entra em cena, lembra, é o desejo que é a vibração do subconsciente. Quando o querer entra em cena junto com o querer o medo de perder. E quando entra o medo de perder, você já perdeu. Então, quando você quer estar presente, ou quando você quer fortalecer a sua aura, é quando você já perdeu, porque quando esse desejo vem, esse desejo é a vibração do subconsciente que está alimentando a ganância de você querer algo que pode ser positivo para você, mas é o desejo querendo. Por isso que Buda vai falar lá que a fonte do sofrimento é o desejo, porque o desejo é a vibração do subconsciente. Quando o subconsciente entra em cena outras coisas que vocês também não estavam percebendo. No caso aqui, o medo. E quando o medo entra, você já perdeu, porque daí você vai querer se agarrar a isso, com a ganância. Então você vai querer que isso esteja com você. Quando você gosta muito, a gente chama isso de apego. Então você vai se apegar a essa noção de si mesmo presente e vai querer sustentá-la com você, fechar nas mãos e mantê-la com você, quando não tem como fechar nas mãos. A gente poderia usar um exemplo de um punhado de areia. Quando você coloca um punhado de areia, a melhor forma de carregar um punhado de areia é com as mãos abertas. Já experimentaram fechar um punhado de areia? Quando você fecha um punhado de areia, ele vaza por todos os cantos. Você não consegue segurar. Aquilo vaza de você. Você tem que manter aberto. Então, quando você tenta agarrar, e aí quando a gente gosta, a gente chama de apego, você perde, porque vem o medo junto.
E quando a gente não gosta, como é que a gente chama quando a ganância não é suprida ou ela é contradita? Né? Quando alguém contradiz a nossa ganância ou o nosso desejo, surge a raiva. Então, a raiva e o apego são resultados do movimento, da ganância e do desejo. E quando você consegue suprir esse desejo ou não suprir esse desejo. Se você supre o desejo, surge o apego. Então, mesmo que seja para coisas boas, como a própria presença, como você estar presente, meditando. Quando surge o apego, a vontade de querer manter aquilo mais tempo do que aquilo estava acontecendo, perde-se. E é isso que acontece. Eu tenho certeza que vocês já passaram isso em meditações e em outras situações da vida. Você pode extrapolar isso para situações da vida. Quando você quer muito manter aquilo, é no momento que você perdeu aquilo. Quando você deixa aquilo ter o tempo adequado e natural dentro da sua vida, aquilo permanece o tempo que for e você não é impactado por esse movimento do apego ou da raiva. E raiva e apego, podem perceber, elas nunca estão 100% do tempo com a gente. Porque o nosso corpo não sustenta isso 100% do tempo. O que está 100% do tempo? A noção de si e esse sentido de individualidade, a ganância e o desejo. Isso está 100% do tempo com a gente. Agora, o apego é o resultado que surge e a raiva é o resultado que surge desse movimento, em conexão com os outros. E ganância nunca vem de dentro. Você não consegue ter ganância por algo que está dentro de você. Você só consegue ter a ganância por algo que está fora. Por isso que você fica querendo coisas de fora, ou querendo projetar, ou querendo organizar, ou querendo controlar situações externamente. Você não consegue ter a ganância por aquilo que já é. Porque aquilo que já é, simplesmente é livremente. Por que vai querer ser aquilo que já é? Se já é. Não faz sentido. É só para aquilo que não é, para aquela parte que não é, ou que pensa não ser, que faz sentido querer ser. A vontade só está no subconsciente. Quando o subconsciente vai se tornando consciente, o que ocorre é simplesmente a presença, não o querer estar presente. Então, o que ocorre é a fortaleza da aura, não o querer fortalecer a aura. Quando o subconsciente vai se transformando em consciente. Como é que a gente faz isso? Fortalecendo, criando intervenções de fortalecimento. Não é pensando, nós já pudemos investigar isso. É trabalhando, é respirando, meditando, entoando mantra, vibrando, criando as condições como nós criamos aqui com os Kriyas de Kundalini, que tem todos esses elementos juntos e atua poderosamente no nosso sistema. Então, quanto mais nós podemos praticar, sem a necessidade de resolver alguma questão, mais a gente consegue se abrir para acolher cada movimento e então transformar o subconsciente em consciente. Quanto mais a gente quer resolver algo, mais apegado a gente está àquilo e mais envolvido com aquilo. O que acontece? Como a gente se torna envolvido e a nossa aura se envolve poderosamente, a nossa aura pode se envolver com situações ou com pessoas, né? Com contextos ou com pessoas. Quando nós temos um objetivo e você tem uma vontade, a ganância e o desejo junto, essa vontade de manter isso com você, você se envolve com aquilo. E aquilo fica fazendo parte de você, só que eventualmente não era mais para fazer parte de você. E se não era mais para fazer parte de você, você fica se envolvendo com aquilo, se envolvendo de novo com aquilo e não consegue soltar aquilo. E aquilo começa a causar sofrimento, seja pelo aquilo que é velho, por aquilo que é costume, ou seja por não querer soltar aquilo que é bom. Olha o poder da aura e o poder dessa conexão de entrelaçamento. Você pode voltar numa situação que aconteceu 10, 15, 20 anos, como nós temos falado bastante do passado aqui ao longo dessas aulas, e sentir exatamente aquilo que você sentiu, aquela mesma dor. Você não larga aquilo, você se envolve poderosamente. A aura tem a possibilidade de se envolver de novo poderosamente com aquilo, assim como pessoas. Então, toda vez, e aqui nós temos aí, podemos apontar o seguinte, né? Nós temos, por exemplo, no mundo atual, e desde sempre, basicamente, né? Mas a questão, por exemplo, política, social, e que a gente se envolve muito emocionalmente com alguns fatores. Toda vez que você olha para alguém que você não concorda e você rejeita esse alguém, você se envolve automaticamente com ele. Então, aquilo que você menos queria, que era não se envolver com aquele tipo de vibração, é o que você já está fazendo, porque você não está liberando, acolhendo aquela condição como uma possibilidade. Então você, ao ficar mantendo um sentimento, por exemplo, de discordância ou de ódio por alguém, você mantém aquela pessoa com você. Então aquilo que você queria que não acontecesse, continua acontecendo e mais forte, porque a sua aura está conectada com a daquela pessoa. Quanto mais você pensa naquela pessoa, mais aquela pessoa está próxima de você. Isso para o bom e para o ruim.
tá? Para os dois sentidos. Só que nos dois sentidos, mesmo quando seja uma pessoa ruim ou seja uma pessoa boa, porque o ruim vai te dar, vai promover em você o sentimento que nós comentamos aqui agora, que é raiva. Ok? Você sente raiva. Se é uma pessoa boa, qual é o sentimento que vai surgir dentro dessa pessoa? Apego. Você vai ficar apegado a essa pessoa. Então você, nos dois casos, está deixando o teu subconsciente controlar o movimento da sua presença, em vez de você liberar e não lutar contra aquilo. Então vamos pensar assim, uma forma da gente poder lidar com esse movimento, de você ficar pensando em algo e querendo algo, é não lutar contra disso. Então toda vez que você identificou que você tem um padrão, e aí você tem aquele padrão, você fica querendo não ter aquele padrão, é quando você está fortalecendo esse padrão, porque você está se envolvendo novamente com ele, a sua aura está se entrelaçando com a vibração daquele padrão de novo e trazendo aquele padrão para a realidade. Então quanto mais você simplesmente observa, e essa é a ideia da meditação como uma capacidade de observação, uma auto-observação meditativa, cuja formação a maioria de vocês já passaram por isso, e lembram quando a gente conversava lá, é que não é qualquer auto-observação, mas é um tipo de qualidade específica em que você pode observar a vida simplesmente passar e não se envolver emocionalmente e magneticamente. A sua aura não se envolve com os processos. E quando a sua aura não se envolve, aquilo vem e passa, como uma nuvem no céu, como um olhar de nuvens, e que as nuvens passam. Agora, quando você fica entrelaçado com elas e você quer manter, aquilo fica com você, seja pela raiva, ou seja pelo apego, porque é uma pessoa boa ou uma situação boa. Então, seja a situação ruim ou uma pessoa ruim, ou uma pessoa boa ou uma situação boa, você mantém aquilo com você, ou em forma de raiva ou em forma de apego. E nenhuma das duas vai te ajudar a transformar o subconsciente em consciente. As duas estão alimentando o subconsciente, mantendo os padrões cada vez mais vivos. Então, o nosso trabalho é sempre o de acolher cada instante da vida e deixar que a ação livre surja a partir do consciente, sem uma vontade de agir. Quando a ação surge sem a vontade, é porque é uma ação real. Quando ela surge a partir da vontade, provavelmente ela é uma ação do subconsciente, padronizada. Então, quando nós podemos agir realmente, quando não há a vontade de agir, e no entanto a ação acontece. Que é esse o grande ponto, que nós já comentamos também em outros momentos, que as pessoas acham que quando ela se torna consciente, as coisas param. Não, a ação surge livremente. É porque como ela não surge do padrão, parece que ela não está acontecendo. Para a mente, porque a mente tem o conhecido no padrão. Quando a mente não reconhece aquele padrão, ela pensa que nós estamos enfraquecidos ou pensa que não está acontecendo, quando na verdade a ação pode surgir livremente a partir do contexto do consciente, sem a vontade, sem o padrão, sem a velha forma, e ela é livre. E aí ela vai ser qualquer ação, inclusive uma ação que muitas vezes causa mais estranheza ainda na mente, porque ela não está acostumada com aquela ação. Então o nosso processo é trabalhar fortemente, aumentar a nossa intensidade prânica, elevar a nossa vibração, acolher os momentos da vida, para então transformar pouco a pouco toda a estrutura do subconsciente em consciente. E quanto mais consciente estiver vigorando, mais presente você está, sem querer, simplesmente porque está presente, ali, livremente, acontecendo na forma de ser você, né? Do que em inglês a gente poderia chamar do self, do si mesmo, daquilo que está acontecendo ali livremente, sem uma vontade de ser você. Simplesmente é aquilo acontecendo.